Olá, o Globo Universidade de hoje está em Santa Maria, a quase 300 quilômetros de Porto Alegre, visitando a primeira Universidade Federal do Brasil, fundada fora de uma capital. No departamento de Química, você vai ver que temperos como o orégano e a pimenta ajudam a prevenir doenças. Eu vou mostrar o que vem sendo feito para quem tenta recuperar os movimentos, o equilíbrio do corpo e da mente. Terapias para todas as idades e com diversos métodos, da piscina à sela do cavalo. Você vai conhecer ainda o trabalho de detetive que o químico faz para descobrir quem é o culpado, em alguns casos de alimentos contaminados por agrotóxicos que vão parar na justiça. Seu filho tem algum distúrbio na voz? Você vai ver até onde isso pode ser passageiro e a partir de quando vira um problema. E tem muito mais. Em São Bernardo do Campo, ele transformou um carro de série em um veículo movido 100% a eletricidade. No Rio de Janeiro, eles projetaram um barco movido a energia solar e ganharam um super prêmio na Holanda. Ele conseguiu reunir no mesmo trabalho seu amor pela música, pelo desenho e pela criação. É claro que ele ama o que faz. O Globo Universidade está no ar. Andar a cavalo é um dos caminhos para reconquistar os movimentos, retomar as rédeas do equilíbrio. A ecoterapia é um tratamento antigo que tem mais de 2.000 anos. É indicada para os casos de paralisia cerebral, síndrome de Down, problemas ortopédicos, de postura e neurológicos. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a disciplina Introdução à Ecoterapia é oferecida a alunos de diversos cursos: Educação Especial, Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Psicologia. Professora Cláudia, por que a ecoterapia é tão indicada assim para vários casos? Ela utiliza o cavalo como um instrumento terapêutico. Diferente do trabalho em solo ou do trabalho no meio aquático, nós temos um ser que é vivo. O praticante, ele monta em cima de alguém que lhe passa uma temperatura, ele traz, ele desenvolve uma afetividade, influencia a sua coordenação motora, influencia o seu equilíbrio. Então, é como se fosse uma terapia completa, né? Todos os músculos do corpo, eles podem ser trabalhados, né? O alinhamento postural, que é muito difícil de ser obtido nessas crianças, né? Ele é facilmente desenvolvido quando utilizamos o cavalo como recurso terapêutico. Quais vêm sendo os resultados então, professora? Os resultados são muito positivos, né? Em pacientes com síndrome de Down, a melhora da marcha e do equilíbrio também, né? E em pacientes com paralisia cerebral, o melhora do controle postural, o desenvolvimento da marcha autônoma e independente. E a ecoterapia, professora, também é indicada para problemas com distúrbios menos sérios, por exemplo, estresse, insônia. Ela funciona bem também? Ela funciona perfeitamente. E algo muito comum hoje em dia, né? Depressão, transtornos e déficit de atenção, né? A violência sexual. Muitas vezes a criança sofreu de abuso e o corpo não lhe é permitido ao terapeuta tocar. Ele toca desde o início no cavalo e essa interação inicia e depois ele vai vencendo seus bloqueios, né? Porque todos os aspectos do desenvolvimento humano são trabalhados, né? O aspecto físico, o aspecto cognitivo e principalmente o psicossocial nesse tipo de terapia. Eu gosto muito de cavalos, gosto muito também da interdisciplinariedade que o projeto nos dá a oportunidade de participar, conviver com pessoas de outro curso, poder entender o que eles fazem e também demonstrar o nosso trabalho é extremamente gratificante. O curso de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Santa Maria tem conceito máximo da CAPES, a instituição do governo federal encarregada de avaliar as pós-graduações em todo o Brasil. E um dos principais motivos é a qualidade das pesquisas desenvolvidas em laboratórios como este. Aqui são analisadas as propriedades dos alimentos para saber quais deles são capazes de prevenir doenças. É o caso de chás, do orégano e da pimenta. Professor, que propriedades esses alimentos têm que ajudam a prevenir doenças? Basicamente, praticamente todos esses vegetais, né, eles apresentam algum tipo de propriedade antioxidante.
praticamente todas as doenças degenerativas, incluindo câncer, diabetes, e também as doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, existe uma superprodução de radicais livres, acima do que os antioxidantes endógenos, que fazem parte do nosso corpo, conseguem defender. Então daí que entraria o papel desses alimentos, que a gente poderia dizer alimentos funcionais, que além de fornecer energia, etc., eles fornecem outros fatores nutricionais que estão presentes em pequena quantidade, mas que têm um poder antioxidante bastante forte, podendo então retardar ou mesmo evitar o surgimento dessas doenças. O mais interessante da parte do trabalho que a gente desenvolve aqui na Química é poder utilizar compostos naturais que já são utilizados pela população e que a gente pode encontrar então propriedades novas para eles no estudo de doenças bem conhecidas. O meu nome é Ricardo Bock, eu sou professor de Engenharia Automobilística do Centro Universitário da FEI. Esse projeto se chama FEI X19 e foi desenvolvido na área de pesquisa veicular da FEI. Esse carro, na verdade, é um veículo de série que ele foi modificado e esse projeto ele contempla, né, uma plataforma de um veículo 100% elétrico. Ele pode ter capacidade de gerar a própria eletricidade através de um pequeno motor a combustão. Ele possui um transformador e aí basta você plugar ele na corrente doméstica aí que em 12 horas ele fica carregado. Também ele possui um pequeno motor a gasolina, que na verdade é um motogerador de baixo consumo, que é para uma situação de emergência. Então, se o teu veículo ficar numa situação em que não tenha nenhuma fonte de eletricidade por perto, ele mesmo em poucas horas consegue recuperar energia. Com as 24 baterias carregadas, ele superou 250 km. A velocidade máxima desse carro é de 140 km por hora. O projeto demorou 7 meses e o custo dele ficou por volta de R$400 mil. Existem várias formas de você fazer um veículo elétrico, mas a gente adotou o seguinte jeito, que todos os materiais seriam muito fáceis de serem achados aí no mercado. Então, qualquer um que queira montar um carro usando a nossa fórmula, ele pode simplesmente comprar todos os materiais que são disponíveis, não tem nada assim muito extravagante. É um espaço democrático. Bebês, crianças, adolescentes e adultos são bem-vindos à Piscina Alegre, um projeto da Universidade Federal de Santa Maria para pessoas com necessidades especiais. Os exercícios, que ajudam a devolver os movimentos ao corpo, também servem para dar mais saúde à mente. Grace, como é que é participar desse projeto? É muito gratificante pelo retorno que a gente pode dar para os alunos e para os pais. Também particularmente na minha situação, que eu sou acadêmica de licenciatura em Educação Física e a inclusão está nas escolas e a gente tem que estar preparado para receber alunos com deficiência ou com necessidades educacionais e bolar estratégias para incluir esses alunos nas aulas. Professora Luciana, como estão divididos os grupos e o que cada um deles faz? Bom, na verdade o programa Piscina Alegre ele possui 5 projetos divididos conforme a idade, conforme o tipo de deficiência. Então nós temos um projeto que é para bebês com diferentes deficiências, onde nós temos síndrome de Down, nós temos alunos com paralisia cerebral, nós temos outro projeto que é de crianças, também com diferentes tipos de deficiência, né? E o Educação e Reeducação Motora Aquática, que são para pessoas adolescentes e adultos, né, que tiveram algumas sequelas sofridas devido a acidentes automobilísticos ou amputações, enfim, várias sequelas e vários comprometimentos motores. E nós temos ainda atividades lúdicas, né, que carinhosamente a gente chama de lúdicas, que são atividades de recreação, atividades de ludicidade, que está mais voltada a diferentes idades, mas voltada à deficiência mental e intelectual, né? E ainda nós temos o projeto de natação, que em função do desempenho, digamos assim, dessas pessoas ou desses alunos nesses outros projetos, nós percebemos que eles podem render e aprender o nado, né, os nados, então se criou este projeto de natação.
Escolhi esse curso porque eu sempre me interessei pelas pessoas com necessidades especiais. E bom, estou aqui, sou apaixonada pelo que faço. E agora a gente está tendo a oportunidade de relacionar a teoria com a prática nesse projeto e é muito gratificante. E eu acho que a gente ajuda bastante eles e isso é muito bom para nós. Num momento em que a oferta de aparelhos eletrônicos não para de crescer e o tamanho deles só faz diminuir, uma aposta são as nanopartículas, partículas minúsculas, invisíveis a olho nu. Uma tecnologia que já é usada hoje em pendrives, notebooks e MP3, por exemplo. E aqui, neste laboratório do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria, um equipamento que aproxima a imagem das moléculas em até 10 bilhões de vezes, está ampliando também as possibilidades da nanotecnologia. Jaqueline, o que a nanotecnologia tem a ver com a química? Bom, a química é uma grande ciência que ela envolve as transformações químicas da matéria, ou seja, transforma a matéria. Então, a partir da tecnologia, da nanotecnologia, a gente pode diminuir a escala das reações químicas a fim de montar uma nanopartícula ou uma nanoestrutura. Professor, quais os objetivos dos estudos aqui no laboratório? O nosso objetivo mais específico é fazer desses materiais na parte de eletrônica. Hoje, por exemplo, para você armazenar 1 bit de memória, são necessários mais ou menos 600 milhões de átomos ainda. Tá? No caso, a ideia é reduzir esse tamanho para grupos talvez de 100, 200 átomos, o que corresponderia a uma redução drástica no tamanho dos equipamentos também, nessa mesma escala, de 1 milhão de vezes talvez menores. O que mais me atrai aqui na química é a possibilidade de realizar descobertas a respeito de compostos orgânicos, sintéticos e também compostos naturais que talvez no futuro possam ajudar a população em geral com a descoberta de novos medicamentos e também a minha própria realização pessoal, que é na química. Chegar mais perto do microfone um pouquinho, toma bastante e faz um A bem comprido. Voz de criança é gostoso de ouvir, mas é comum os pais ficarem preocupados com alguns distúrbios. É que até hoje pouco se sabe sobre a voz infantil. A professora de fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria, Carla Cielo, fez uma pesquisa com crianças entre 4 e 6 anos de idade. A partir das informações desse estudo, ficou mais fácil identificar os problemas e propor terapias para cada caso. Professora, quais são os distúrbios mais comuns nessa idade? Nessa idade, os distúrbios mais comuns são a rouquidão, geralmente ocasionada pela presença de nódulos vocais, que são os calos vocais na laringe das crianças. E essa patologia ela surge geralmente em função de usos incorretos da voz. Até onde a rouquidão pode ser considerada normal e a partir de quando ela começa a ser preocupante? Na verdade, a rouquidão nunca pode ser considerada normal. Toda rouquidão que durar mais de 15 dias deve ser investigada por um médico otorrinolaringologista, porque ela pode ser desde um simples resfriado até um câncer numa pessoa adulta. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é de uma outra pesquisa que nós observamos, que o refluxo gastroesofágico, ele é também um fator que provoca rouquidão e que está presente também em muitas crianças. Então, cuidar se a criança diz que sente queimação, às vezes elas nos dizem, eu sinto vômito voltar. Tudo isso é muito importante de verificar, porque aí são causas diferentes para aquela rouquidão. Que tratamentos são mais indicados para esses casos? Geralmente os nódulos vocais recebem um tratamento de terapia fonoaudiológica. Eles só são cirúrgicos em último caso, porque eles são lesões que podem ser reabsorvidas pelo organismo por meio de exercícios que trabalham os tecidos da laringe e ajudam esse nódulo, esse calo a serem reabsorvidos. Professora, e que outras dicas a senhora pode dar e para as mães, para a saúde vocal das crianças? Sempre observar o seu filho, observar o pescoço, quando as veias começam a saltar, quando a criança fala, a qualidade da voz, oferecer bastante água para a criança, porque isso é importante, hidratar bem a laringe, as pregas vocais, e sempre controlar o espaço que a criança tem para falar, dar espaço para a criança falar, que ela não precise competir com todos para conseguir o seu espaço
porque isso pode gerar o aumento de esforço na voz. 9, 10. Muito bem. Meu nome é Ronaldo Fazanelli Miguez, eu sou aluno de doutorado de Engenharia Naval da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem aqui ao meu lado Murilo Campos Almeida, que está no 4º período de desenho industrial da mesma universidade. Esse projeto se chama Barco Solar Copacabana e foi desenvolvido no Polo Náutico da UFRJ, junto com a participação de diversos laboratórios da própria universidade. Temos um prêmio chamado Prêmio de Incentivo, oferecido pela Frisian Solar Challenge, que foi a competição que nós participamos na Holanda. E esse prêmio foi dado à equipe que mais se destacou em função do carisma, da competitividade, das dificuldades que ela teve que resolver, como foi o nosso caso, até porque nós fomos a única equipe localizada fora da Europa. The Copacabana from Rio de Janeiro, Brasil. Nesta competição, as embarcações se movimentam, se deslocam exclusivamente com a energia solar. O nosso barco ele foi projetado especificamente para esta competição na Europa. Ele tem 6 metros de comprimento, utiliza 5 painéis de 175 watts cada um, que geram energia suficiente para movimentar o motor, responsável pelo deslocamento da embarcação. É uma embarcação que se demonstrou assim, bastante apropriada ao evento, tanto que nós conseguimos chegar no 4º lugar da nossa categoria. Os primeiros estudos para o projeto foram iniciados em julho do ano passado e a construção em si demorou aproximadamente 3 meses. Esse projeto custou cerca de R$80 mil e contou com a participação de cerca de 20 alunos. Com a experiência adquirida na construção do nosso barco Copacabana, nós vamos aplicar essa tecnologia, esse conhecimento que é de embarcações com propulsão solar elétrica, em embarcações comerciais, como por exemplo, pequenos catamarãs para a coleta de lixo. Isso já é feito aqui na Baía de Guanabara, mas nós vamos fazer uma versão mais moderna e que não gaste gasolina. A importância desse projeto tem várias dimensões para nós aqui na universidade, né? Na pesquisa, no desenvolvimento, na pesquisa, na utilização dessas novas energias e no desenvolvimento de novas formas de criar sistemas utilizando energias alternativas. Na teoria, eles são na prática, quase detetives. Não é raro o uso de agrotóxicos em alimentos vai parar na justiça. E o LARP, o Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal de Santa Maria, é procurado para investigar os casos. Professor, como o trabalho de vocês já ajudou a resolver um caso de justiça? Sim, a gente pode ilustrar um dos casos com a questão de mortandade de abelhas, né, e própria contaminação de mel que ocorreu numa região do estado aqui do Rio Grande do Sul. Para poder comprovar ou não a presença de pesticidas nessas abelhas, a gente fez coleta das abelhas e as abelhas foram analisadas, mas realmente se comprovou que havia pesticida nas abelhas. E qual a importância desse monitoramento num país agrícola e exportador como o Brasil? Sim, a preocupação é bastante grande, né? Quando a gente pensa na questão de exportação, os países europeus, americanos, asiáticos também, eles têm um controle rígido, né, do produto que eles estão comprando. Então é importante para o país que se faça o controle interno para evitar justamente esses casos de aparecerem resíduos em produtos que foram exportados, por isso prejudica bastante a questão da exportação. Eu gostaria de saber como que está o mercado de trabalho para um químico na área de resíduos de pesticidas. Existe uma demanda imensa de laboratórios que prestem serviços nessa área, bem como recursos humanos extremamente especializados. Então, atualmente o químico que tem uma experiência e recebeu treinamento nessa área, ele com certeza terá uma boa colocação no mercado de trabalho. Água, um santo remédio. E a receita aqui é a hidroginástica. A Universidade Federal de Santa Maria esse exercício a 1.000 idosos e foi com eles que a Clarissa fez a pesquisa de mestrado dela para descobrir o potencial da hidroginástica como terapia para a terceira idade. Resultado, ela concluiu que em apenas 12 sessões já houve melhoras significativas na qualidade de vida. Clarissa, que melhoras foram essas? As melhoras que nós encontramos com a prática da hidroginástica foram
físicas, que o próprio exercício se encarrega, essa parte física, no sistema emocional, ou seja, com esse convívio social do idoso poder sair de casa e praticar outro tipo de exercício, a não ser aqueles comumente por eles executados no dia a dia, e no sistema, digamos, mais funcional com relação a doenças, hipertensão e diabetes. Quem orientou a Clarice foi a professora Ângela. Professora, não há então contraindicação para esse exercício? Não, em momento nenhum. Ficou provado, principalmente com o trabalho da Clarissa, que o que não pode é parar. Essa animação, por exemplo, também ajuda muito na recuperação. Isso é o grande ganho deles, entendeu? É só tu olhares para te veres como elas ficam felizes e principalmente o convívio social, porque tem muito idoso morando sozinho hoje, vivendo sozinho, andando sozinho, então isso é fundamental. Na Fono tem uma coisa muito bacana que eu vou estar podendo ajudar pessoas de diversas faixas etárias, incluindo crianças, jovens e adultos. E eu acho que isso é muito legal, tu poder ajudar alguém, é muito gratificante e eu acho que não tem preço que pague. O que eu mais gosto do meu trabalho é porque ele é bem dinâmico. Posso fazer várias coisas e todas elas me completam. Fala aí, galera. Por isso que eu escolhi essa minha profissão, pelo dinamismo e também por estar focado nessa área de criação. Meu nome é Bruno Oliveira, eu tenho 26 anos e sou web designer. Me formei no curso de Criação e Gestão em Ambientes de Internet da Universidade Start-SAR, do Rio de Janeiro, e estou formado há 1 ano e meio. O web designer está apto a trabalhar em várias áreas, né? Ele pode criar, por exemplo, apresentações multimídia para divulgar um produto específico, um site específico. Ele pode trabalhar, por exemplo, com 3D também, para criar cenários, criar jogos, de repente, também é uma outra vertente. Pode ilustrar também, se ele for um ilustrador, souber desenhar, tiver talento para desenhar, é uma outra ramificação também. Então é um universo bastante amplo, além de, claro, criar sites, né, que é o principal foco dele. Porque tem muita gente que faz uns cursos de web designer e já acha que é web designer. E ser web designer é muito mais do que fazer um cursinho. Né? Você tem que ter todo um conhecimento que uma faculdade, por exemplo, pode proporcionar. No meu dia a dia, a primeira coisa que eu faço é conferir minhas tarefas. Eu recebo um briefing, que é um detalhamento do projeto, que eu tenho que fazer, as diretrizes, né, o que o cliente quer. E a partir de então eu começo a esboçar a criação no site. E o cliente aprovando essa arte, eu passo para a programação do site, onde eu vou criar toda a navegabilidade, né, onde o usuário vai poder clicar e vai acontecer alguma coisa, vai ser redirecionado para outras páginas internas do site ou não. O profissional de internet ele tem que ser muito dinâmico, porque tudo muda constantemente. Então ele tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tanto livros quanto na internet, quanto jornais, enfim, porque tudo está relacionado à sua área, porque a gente cria, mas precisa de inspirações, né, e a gente tira inspiração de tudo, né? A cultura nossa é um fator decisivo para a nossa criação. Eu acho que a profissão está em alta porque todos nós precisamos de um site hoje em dia, se quiser ter um negócio, e existe uma demanda uma oferta de profissionais muito pequena ainda, por ser uma formação recente no mercado. Eu amo meu trabalho porque eu venho fazendo hoje o que eu já faço desde criancinha. Porque eu sempre tinha uma vertente artística, quando eu desenhava, eu tocava guitarra, já fui músico também. Então hoje, trabalhando como web designer, eu estou também criando como naquela época eu criava. Além de ser algo bem dinâmico, eu nunca posso estar me repetindo, tenho que estar sempre fazendo algo diferente para me destacar no mercado. No ano que vem, a Universidade Federal de Santa Maria terá 2 vestibulares, um no meio do ano. Hoje são 12.500 alunos na graduação. E se você quiser outras informações sobre a Universidade Federal de Santa Maria ou sobre o que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. No site também você poderá escolher as melhores reportagens de 2008 para serem reexibidas no nosso especial de fim de ano. Participe! Na semana que vem, a gente vai estar na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. No curso de Engenharia de Materiais, eu vou mostrar o vidro sendo usado como matéria-prima até na fabricação de ossos artificiais.
Você vai conhecer também um portal na internet, onde jovens educadores trocam ideias com professores experientes. Não perca! Até a semana que vem! Até lá, tchau!